atualização para não ficar sempre igual. Então, para quem não me conhece, o meu nome completo, hoje eu vou dizer, é Ana Cristina Pfister Antunes. Mas eu abrevio com Ana Pfister porque fica mais fácil, mais rápido, né? Então as pessoas em geral me conhecem hoje em dia por Ana Pfister. Eu sou psicóloga, me formei pela PUC em 1991. Façam a conta aí, foi no século passado, eu sei, né? Mas façam a conta. E eu trabalho há praticamente 30 anos com psicologia clínica. Tá? Eu fiz a minha especialização em psicoterapia de orientação psicanalítica. Eu trabalhei a, praticamente a minha vida inteira no consultório com orientação psicanalítica. Né? E há 15 anos eu venho trabalhando com emagrecimento. Trabalhei por 8 anos numa empresa como orientadora de emagrecimento, trabalhando basicamente com grupos, principalmente mulheres, tá? Todas as faixas etárias. E eu sou especialista em pedagogias do corpo e da saúde. E no momento eu estou fazendo um pós-graduação na PUC, que é Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização. É. E o ano passado, eu acho que da metade, não me lembro mais, mas eu acho que foi tipo metade do ano, né, que nós nos conhecemos, né, Grace? Por Uhum. conta de um projeto na cidade de Sapiranga que nós estamos realizando, que é um projeto numa estética, mas que nós trabalhamos com a visão do emagrecimento com saúde. Tanto eu como a Grace, nós trabalhamos de uma forma muito parecida, né, e muito harmoniosa nesse sentido, assim, de pensar o ser humano como um todo, pensar nos aspectos psicológicos do emagrecimento, e, e nós fechamos, né, muito assim nesse trabalho. Opa, faltou a luz aqui. Fechamos muito nesse trabalho, nessa visão, e continuamos, né? Espero que com uma parceria por muito tempo ainda, né? Então, hoje o nosso tema é exatamente sobre bem-estar psicológico e emagrecimento, tá? E eu vou passar para a Grace se apresentar, falar um pouquinho, né, dela também, para depois a gente começar. Sim. Bom, então eu sou a nutricionista Grace Filman, é meu nome completo. São só esses dois nomes, é bem Ai, que curtinho. maravilha, que dádiva. E então me formei em 2017 pela Unicinos e desde então eu trabalho com a questão do emagrecimento. Então eu também trabalhei já em clínicas de estética e emagrecimento, em torno de 2 anos. E então, depois que eu saí da estética, eu abri o meu consultório próprio e continuei então trabalhando com essa questão de emagrecimento. Então, eu trabalho mais com o emagrecimento de mulheres, né? O meu público maior é feminino, idades entre 35 e 60 anos é mais ou menos a faixa etária do público que eu atendo. E então, desde que eu abri meu consultório, eu comecei a fazer cursos, comecei a estudar mais essa questão, né, de psicologia, questões que têm relação com comportamento, com mudança comportamental, né? Então, eu fiz alguns cursos relacionados com isso. Então, a minha abordagem é essa, uma abordagem em nutrição comportamental, que aí a gente enxerga o indivíduo, a pessoa, né? Eu enxergo as minhas clientes como um todo. Então, a gente não fala só do emagrecimento, a gente não fala só do peso em Uhum. si, né? Só da dieta, só de comida. A gente trabalha outras questões também que têm relação, né, com a saúde mental, que tem relação com o psicológico, com as emoções. Então, eu trabalho também com algumas ferramentas que englobam todos essas questões, né, comportamentais. E
Então a gente pensou em falar um pouquinho hoje sobre isso, sobre essas questões mais que tem relação assim com o psicológico, que tem relação com saúde mental, a gente, né, falando num grosso, numa linguagem mais popular, né? E aí então eu lembrei, eu vi, né, que janeiro é feita uma campanha que eles chamam de janeiro branco, Branco. né? E aí essa campanha ela tem o objetivo, então, de incentivar as pessoas a pensar mais nessas questões relacionadas com as emoções, relacionadas com a questão de mudar a vida, né? De mudar, de buscar uma felicidade, a campanha também convida as pessoas a entender sobre as suas emoções, entender essas questões mais emocionais, né? Porque a vida ela é feita de ciclos. Então, ano passado a gente teve realmente um ano difícil. Foi Uhum. um ano mais complicado devido à pandemia. Então, eu entendo assim que essas questões mais emocionais ficaram muito afetadas, né? Com As certeza. pessoas ficaram com muita ansiedade, com muitas entraram em Uhum. depressão. Então, todas essas questões assim que estão relacionadas com as emoções, com a a mente mesmo, né? Com bem-estar psicológico, que é o que a gente vai Uhum. falar, entrar mais a fundo depois. E então essa campanha surgiu para isso, para as pessoas entenderem, para as pessoas se conscientizarem que é importante também a gente ter um bem-estar psicológico, um bem-estar mental, né? E aí, então por isso que a gente pensou então em falar sobre isso, porque acho que é importante, ainda é como se fosse um estigma, um tabu na sociedade a gente falar sobre isso, né? Que as pessoas ainda resistem muito a ir atrás de ajuda, ir atrás de um psicólogo, ou, né, ou ir atrás de uma terapia, alguma coisa assim, para não chegar a um extremo, né? A questão E do às vezes quando autoconhecimento ainda é muito restrito. É uma pequena parte da população, na verdade, que realmente se interessa e busca se autoconhecer. é, Né? e aí quando a gente não se autoconhece, a gente muitas vezes acaba chegando num extremo. E aí quando a gente chega Exatamente. num extremo, a gente acaba tendo que tomar remédio, tendo que fazer, Uhum, sei lá, a gente fica com a saúde mental debilitada, né? Porque a gente uhum. chegou no extremo, porque a gente não procurou ajuda antes de chegar nesse extremo. É. Então é muito, eu Acaba acho que é muito importante. perdendo o seu bem-estar psicológico, né? Exatamente, né? Então as pessoas não vão em busca disso. Quando elas resolvem fazer alguma coisa, muitas vezes já chegou num caso extremo, Uhum. e aí fica mais difícil, fica mais É. sofrido. E é bem interessante isso que tu está falando, Grace, porque o que eu estou estudando hoje, após, já é uma visão para futuro, né, que é a psicologia positiva, porque durante Uhum, muitos anos a psicologia também ficou muito centrada na questão da doença, né, a doença mental. uhum, E a psicologia positiva justamente tenta, não que se não vá levar em conta a questão da doença mental, né, de todos os transtornos, isso continua valendo. Só que vai se dar um enfoque maior para as habilidades humanas, né, para as coisas que o ser humano tem de positivas e que precisa, as virtudes, as suas forças, os seus valores, e que precisam ser fortificadas como uma forma de prevenir a doença mental, que é exatamente isso que tu está falando. Né? exatamente. E, e então, né, a campanha, voltando de novo ali sobre a campanha, Uhum, ela fala, na verdade, escolheram, né, o mês de janeiro, porque o de janeiro remete a a gente tem esse tipo, como se fosse uma cultura de recomeço, né? sim. Então, terminou um ano, a gente está começando uma nova fase, um novo ciclo. Uhum, Né? uhum, Então, é um recomeço, a gente vai passar deve, pelo menos, né, repensar tudo que a gente fez ano passado, o que a gente pode mudar agora, no novo ano, pensar nas nossas atitudes, nas nossas ações, né, que passou,
Então, o que que a gente pode fazer de diferente agora? Então, é importante a gente refletir, a gente pensar sobre isso para a gente conseguir, talvez até reverter coisas ruins que aconteceram, né? Exatamente. E agora, no novo ano, Uhum. começa para a gente fazer a coisa certa, a coisa diferente. Pelo menos Traçar tentar, novas né? metas, né? Hã? Experimentar coisas diferentes, pelo menos, né? Isso, e traçar novas metas, né? Ou metas que a Exato. gente não cumpriu no ano passado, a gente pode repensar agora e recomeçar, né? Uhum. E fazer, planejar o que que a gente pode fazer para atingir este ano essas novas metas ou as metas que a gente não atingiu no ano passado. Exatamente. E aí, então, já entrando, né, no nosso assunto, né, quer dizer, dando continuidade, porque a gente já está no assunto, na verdade, Uhum. falar um pouquinho assim sobre o que, que é o bem-estar psicológico. Porque muitas vezes é complicado, né? Hoje em dia já se sabe que saúde mental não é simplesmente ausência de doença mental. O Uhum. bem-estar psicológico, no meu ver, é bem mais amplo, é uma definição, é um conceito bem complexo. Eu vou utilizar hoje para falar um pouco sobre o bem-estar psicológico uma autora que eu estou estudando, né, sobre ela, que é a Carol Reef, Uhum. e ela coloca algumas características assim para a gente poder entender um pouco melhor o que seria o bem-estar psicológico ou um funcionamento positivo, né, um funcionamento psicológico mais positivo, ótimo, entre aspas, né? Então, ela coloca 6 características, assim, que seriam importantes da gente poder pensar, né, em relação ao bem-estar psicológico. Então, a primeira coisa seria a autoaceitação, que seria ter uma atitude positiva em relação a si mesmo. Gostar de quem tu é, ter orgulho da pessoa que tu é, da tua vida, das tuas conquistas, das coisas que tu fez, das coisas que tu faz, né? Um gostar de si mesmo. Tá? Então, essa seria uma das características, né? Que é essa atitude positiva realmente em relação a si mesmo. Uma outra característica do bem-estar psicológico, então, seria com relação a ter relacionamentos positivos, ter com quem contar. E aí não é assim ter para quem contar alguma coisa, às vezes as pessoas confundem, né? Amigos Uhum. ou amigas para contar alguma coisa, todo mundo tem. Agora, ter aquelas pessoas que tu sabe que quando tu precisar, vão estar do teu lado e que tu pode contar com elas, aí às vezes cabe nos dedos da mão, né? Não preenche, né, nenhuma mão às vezes. Mas é muito importante nos relacionamentos positivos ter com quem contar. Eu senti que eu tenho ganhos com as minhas amizades, não ganhos financeiros, não ganhos de privilégios, mas assim, nesse sentido justamente, né, de ter pessoas importantes para ti. Tá? E gostar de compartilhar com as pessoas, com os outros, ter essa disponibilidade para compartilhar com as outras pessoas. Então, isso tudo faz parte de ter relacionamentos positivos, né? A autonomia também seria um dos aspectos que ela fala, uma das características, né? Que é se autodeterminar, tu poder avaliar as tuas experiências pessoais com os teus próprios critérios, com os teus próprios valores, né? E não colocando em primeiro lugar, ou sendo mais importante, o que os outros vão pensar. Tá? Poder colocar as tuas opiniões também, mesmo que elas sejam contrárias às pessoas, ter essa força, assim, né, de falar das tuas opiniões.
independente Uhum. de se vão concordar ou não, né? Sim. Esta semana até eu atendi uma cliente minha. Na verdade, a maioria das minhas clientes, elas são mães, né? E aí, então, elas sempre relatam que após a gravidez, elas aumentaram de peso e aí elas esqueceram delas mesmas, né? Uhum, Se sim. largaram, não se cuidaram mais, né? E, e aí, então, com isso, claro, elas se sentem desanimadas, se sentem com a autoestima baixa. E aí, então, veio essa menina que eu atendi, então, essa semana, ela tá bem animada, bem motivada, né, com as mudanças que ela tá tendo. Então, fez um mês que que ela entrou, né, comigo em acompanhamento. E aí, então, ela chegou lá essa semana e disse que ela tá, na verdade, começando a se impor, né? Tipo, colocando as vontades dela para fora, né? Sim. Tipo, falando ali, na verdade, da questão de ela e do marido, né? Porque ela disse que ela sempre foi mais quieta, de aceitar, né, as coisas. Uhum. Então, como eu disse, que agora ela vai começar a se impor, né? Vai começar a colocar, A falar a vontade opinião dela dela, também. a vontade dela, né? Uhum. Claro, tudo dentro do tentar ser o mais, que nem ela falou assim, não brigando, né? Mas ter uma Exatamente. conversa, colocar, Aham. expor o que ela pensa também, né? Então isso é muito importante, a gente expor o que a gente pensa, aprender a dizer não também para as pessoas, né? Exatamente. Poder A gente, dizer sim para si mesmo, né? Porque às isso, vezes dizer não para o outro é dizer sim para si mesmo, né? exatamente. E E aí então a aí gente tu vê que não é bem interessante isso, porque aí a gente não está falando de doença mental, exatamente isso, Uhum, isso. né? Mas talvez para evitar, né, Para evitar, futuramente, porque né? daqui um pouco, se ela não diz o que ela pensa, ela não se impõe, ela começa a guardar mágoas, frustrações, Uhum, raivas. Isso vai afetando, inclusive, o relacionamento dela, provavelmente uhum, no casamento, ou com o filho ou filha, né? isso. Então, Ah, pode falar. eu ia comentar assim que também, porque normalmente as mães, né, as mulheres no geral, mas principalmente as mães, elas acabam se esquecendo um pouquinho delas, pelo menos ali no início, né, Uhum. depois que elas ganham o bebê. Eu não sou mãe, mas imagino que seja assim, pelos relatos, né, que as mulheres falam. Então, no começo ali, elas acabam esquecendo delas. E, claro, talvez no início é necessário, né? Ter É, ali dar uma atenção maior sim, para o durante um período bebezinho, né? faz Durante o parte, período. né? Exatamente. Exato. Mas Mas com o muitas vezes, tempo com o acaba tempo, tendo que buscar, né, a própria é independização um pouco maior, né? isso. E, Mas tem muitas mães, muitas mulheres que continuam com esse apego com a criança, sim. entende? E Uhum, aí, então, elas acabam se deixando de lado, elas falam que não tem tempo, né, para ir para se uhum. cuidar, para fazer uma atividade física, para cuidar da alimentação. Talvez, no fundo, E seja uma aí, desculpa para não e aí fazer, já né? entra a quarta característica que a Carol fala, que é exatamente o domínio do ambiente, que tem a ver com isso. É tu Uhum. ter autonomia no teu dia a dia, tu ter controle no teu dia a dia, administrar o tempo. Isso é Isso, delegar extremamente talvez algumas importante. tarefas, né? Delegar No caso da, tarefas. no caso das mães, se possível, claro, nem sempre é possível, mas conversa ali com o marido. Será que ele não pode ficar uns minutinhos ali com a criança, né? Claro, se ela for um pouquinho mais grandinha, né? Com a mãe, com, Uhum. com alguém que confia, né? Para poder também cuidar dela E própria. às vezes até fazer atividades com a própria criança, né? Sabe que eu me Também. lembro, há muitos anos atrás, na academia, era uma época que até a gente não falava muito sobre isso e tal, mas tinha uma menina muito jovem e nós fazíamos atividade em grupo, eu não me lembro mais o que era ginástica local, acho alguma coisa assim. Uhum.
E eu achei muito legal que ela foi com, literalmente, assim, ó, bebezinho mesmo. Eu acho que assim que ela pôde, já, ela foi para academia e ela ia e levava o bebê no carrinho. E aí ela Uhum. fazia aula, às vezes ela tinha que dar umas interrompidas na aula e tal, aí ela ia lá no bebê e voltava, mas ela não deixou, ela não abriu mão daquele espaço que era importante para ela em função do bebê, né? Uhum. Então, às vezes, é uma questão de poder ter flexibilidade e pensar, né, em si mesma também, não só no bebê, não só na família, que é importante, né? Ninguém está dizendo aqui Uhum. que não vá pensar, mas sim, é Uhum. importante, mas também poder pensar em colocar coisas no seu dia, nem que seja 1 hora por dia, que é algo que a gente vai falar depois também, né? Mas já antecipando, nem que seja Uhum. 1 hora por dia, alguma coisa que seja do teu prazer, do teu agrado, né? Fazer uma higiene mental, como a gente chama, né? E isso tem a ver também com administrar o tempo, que, aliás, é uma dificuldade para a grande maioria das pessoas, né? Então, tu vê como a questão do bem-estar psicológico é complexa, porque muitas Uhum. vezes tu tem várias dessas características presentes na tua vida, mas não tem uma, não tem outra, né? Então, eu mesmo como psicólogo, até hoje, eu tenho uma certa dificuldade de administrar o meu tempo, Uhum. né? Então, aí até nisso é interessante, é importante ter o autoconhecimento, que é para tu ver exatamente ali aonde que estão, né, as coisas que eu tenho que desenvolver mais na minha vida, né? Então, de relacionamentos positivos, bato, legal, mas administrar o meu tempo já é uma coisa mais difícil, já é mais complicado, então Uhum. eu tenho que desenvolver melhor isso, né? E aí entra também aí a quinta característica que a Carol fala, que é o propósito, que é aquilo que a gente falava lá no nosso grupo do desafio essa semana, né, Grace, que é a questão, Uhum. quando tu sabe onde tu quer ir, onde é que tu quer chegar, aí tu toma o caminho, né? Então, assim, fazer planos e trabalhar por esses planos, né? Se satisfazer com o que tu está realizando, ou com o que tu realizou, ter uma direção, né? Ter objetivos e trabalhar para concretizar esses objetivos. Seja desenvolver alguma coisa pessoal, ou seja o emagrecimento, né? Seja lá o que for na tua vida, mas ter um propósito, algo que faça sentido para ti, assim, né? Então, eu tenho os meus propósitos, tenho as coisas que fazem muito sentido na minha vida, mas o que a gente vê hoje em dia, as pessoas estão tão perdidas que às vezes eu vejo muito assim, eu trabalho hoje em dia com um público com uma faixa etária mais avançada, assim, pessoas, por exemplo, que já estão perto da aposentadoria, né? E um dos relatos mais frequentes de quem está perto da aposentadoria ou já se aposentou é: e agora? O que eu vou fazer da Uhum. vida? É. A gente, na verdade, não se prepara, né, Não para se essa fase da prepara. vida. É, Durante a gente, quando a gente é mais jovem, digamos assim, né? A gente é. não. Não A gente pensa quer logo nisso. que chegue a aposentadoria, mas a gente não se prepara para ela, na É, verdade. é. E aí fica dentro daquilo que a gente vai falar agora, daqui a pouco, que é assim, aquele ideal, né, dos sonhos. Quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Então, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Porque aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tudo que eu não tive tempo para fazer até hoje. Será? Será que vai mesmo? Né? Ou vai colocar o chinelinho e andar de pijama todos os dias, né? A gente viu muito isso na pandemia, né? Pessoas que foram para Uhum. dentro de casa e que se perderam, Uhum. perderam o rumo, perderam a direção, né? Então, isso é extremamente importante, a questão de tu ter um propósito de vida, né? E aí a gente até vai relacionar a questão do próprio emagrecimento, né? Como um propósito, como uma questão até de
a sexta característica que ela fala de crescimento pessoal. Né? Então, o quanto eu estou aberta a me desafiar, a ter novas experiências, a experimentar coisas novas, coisas diferentes, né? Ter prazer em perceber que eu posso mudar de opinião, que as minhas opiniões mudaram ao longo do tempo, porque eu amadureci, porque hoje eu sou diferente, e daqui a um pouco talvez eu vá ser mais diferente também, né? Principalmente as mulheres têm muito isso, assim, né? As mulheres mudam muito constantemente, né? Então, esse crescimento pessoal, esse se desafiar, né? Tem muito a ver com emagrecimento, tem muito a ver com a questão do propósito, de tu buscar alternativas na tua vida, né? E aí pensar, então, tudo isso tem a ver com as concepções que se tem, que a gente estava falando agora há pouco, do que é a felicidade, na verdade, né? E muitas pessoas jogam a felicidade lá para quando se aposentar, ou Quando quando emagrecer. emagrecer, Uhum. né? Sabe que eu, muito jovem ainda, né? Eu tinha uma fantasia. São coisas ilusórias que a gente coloca na cabeça, né? Eu Uhum. pensava assim, quando eu fizer 30 anos, era o marco da minha vida, assim. Quando eu fizer 30 anos, nossa, eu vou ser feliz, eu vou estar assim, eu vou estar assado, com não sei o quê, não sei o quê. Eu tinha toda uma construção imaginária sobre essa felicidade e que eu associava com a idade de 30 anos. Uhum. E aí eu me lembro que quando eu fiz 30 anos, eu acho que foi a primeira vez que eu busquei terapia, eu acho, porque nada do que eu tinha pensado tinha se concretizado e eu fiquei bem deprimida, né? Porque. Só que não, né? E mesmo para concretizar aquela, digamos que tu tenha esse sonho, essa formulação na tua cabeça, mas tu tem que trabalhar para isso, né? Uhum. Tem que ter um, digamos, um planejamento, né? Exatamente. Tu tem que E muitas planejar. vezes as pessoas, eu sempre falo assim, aquela música Deixa a Vida Me Levar. Tipo, se der certo, deu, se não der, não deu, né? A gente não tem uma expectativa, um planejamento, um passo a passo, né? Do que a gente vai fazer para Exatamente. chegar lá onde a gente quer, né? Exatamente. Né? Que é o que a gente estava falando, né? Exatamente, do controle do ambiente, de administrar o tempo, né? Tu vê como tem tudo a ver com essas características, né? Que a gente já falou, do bem-estar psicológico. Então não adianta só tu ter um sonho, tu ter uma ilusão, tu ter desejos. Tu tem que ter atitudes para chegar onde tu quer chegar. Senão não vai acontecer e aí se frustra. E o que a gente vê, eu como psicóloga vi isso a minha vida inteira no consultório, né? Pessoas extremamente frustradas e muitas. Eu vou ser feliz quando eu tiver sucesso com a minha carreira. Eu vou ser feliz quando eu tiver o carro tal. Né? Eu vou ser feliz quando eu ficar rica. Só que, né? E falando do emagrecimento, o que eu mais vejo e vi durante todos esses anos, né, nos grupos, é as pessoas colocando a sua felicidade na aparência do seu corpo. Uhum. Ponto. Ou então dizendo que só depois que emagrecer vai se sentir feliz, né? Exatamente. Como se isso fosse ser algo mágico, assim, né? E aí o que, que acontece? Nisso está embutido toda uma rejeição, porque junto com esse discurso, eu vou ser feliz quando eu estiver magra, vem, eu não me gosto do jeito que eu tô agora. Eu não gosto do meu corpo. Eu só vou gostar de mim quando eu for magra. Uhum. Né? Tu deve ouvir isso, horrores, né? Não gosto de mim. Né? E se eu não gosto de mim,
como é que eu vou me cuidar? Tá? A gente só cuida de alguém que a gente gosta. Isso é básico, assim, né? Até pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A minha mãe precisou de cuidadoras, né? E eu sempre digo isso para as cuidadoras dela hoje em dia. São pessoas que gostam de fazer o que elas estão fazendo. Elas Uhum. gostam das pessoas que elas estão cuidando. Né? Então, para tu cuidar de criança, tu tem que gostar de criança. Para tu cuidar de idoso, tu tem que gostar de idoso. E para tu cuidar de ti mesmo, tu tem que gostar de ti mesmo. Senão tu não vai te cuidar. Então as pessoas passam uma vida de rejeição de si mesmo, né? Dizendo eu não gosto de mim, eu só vou ser feliz quando eu emagrecer. Só que não funciona, né? Eu nunca vi funcionar. Tu já viu funcionar alguma vez? Eu nunca vi. Então, gente, quem sabe, antes de transformar o corpo, vamos pensar em transformar a nossa mentalidade. Vamos mudar a cabeça. Né? Emagrecer é autocuidado. E para isso tem que achar tempo. Isso é básico. Uma frase agora que me veio, acho que as pessoas elas têm que pensar assim que elas não devem emagrecer porque elas não gostam do corpo, elas devem emagrecer porque gostam, né? Tipo, porque a gente sabe que a obesidade ela traz consequências, ela traz, com o tempo pode trazer doenças, né? Então, eu acredito que a gente tem que tem que ir em busca não de um corpo perfeito, porque não Uhum. é necessário, né? Mas de saúde, em busca da saúde mesmo. Então, é por isso que a gente, né, deveria pensar em busca de saúde, em busca de a gente se sentir mais saudável, né? E, De claro, toda a bem-estar, né? alimentação saudável, com todo o bem-estar, com atividade física, toda esse conjunto de coisas, né? É, exatamente. Porque não quer dizer que eu me gostar, então eu vou deixar assim como tá. É. Se Tá? tem como melhorar, por que não melhorar, né? Se tem Exatamente. como eu, ah, sei lá, fazer uma limpeza de pele para minha pele ficar mais bonita, por que não fazer, né? Para mim É, tem que me sentir mais bonita. exatamente. Eu cuido da minha pele, quem me conhece sabe que eu cuido da minha pele há muitos anos, praticamente 20 anos eu comecei a cuidar da minha pele. Não é porque eu não gosto da minha pele, Uhum. é porque eu gosto da minha pele. Por isso que eu cuido dela. Eu gosto Exato. dela e acho que tem que ter cuidado com ela, É. né? Eu E quero. com o corpo é a mesma coisa, né? E com o corpo é a mesma coisa. É uma lógica invertida que se criou de que se eu quero mudar alguma coisa é porque eu não gosto daquilo. Então eu não gosto e eu vou. Né? Sim, em parte tem alguma coisa, tem algumas coisas ali que eu não estou satisfeita. Então eu vou desenvolver, eu vou evoluir. Né? Se tem como, né, melhorar, e se tem, Se tem como às vezes, melhorar, claro, às vezes depende de dinheiro também, né? Mas não é necessário tu gastar horrores só pra te ficar lá com o corpo bonito, com o corpo perfeito, né? A gente tem que se gostar do jeito que a gente exatamente. é. Mas se tem como melhorar, vamos melhorar. E um componente muito grande, né, que gera frustração é justamente a questão das metas irrealistas, né? Tipo assim, hoje eu, Ana, com a idade que eu tô, eu não quero ficar com com o corpo da Grace, que tem, né, 30 anos menos do que eu, né? É claro que eu quero ficar com o meu corpo legal, saudável, do jeito que eu gosto, né? Mas assim, com metas dentro da minha realidade. E muitas vezes as Uhum. pessoas se colocam metas irrealistas, né? E a gente vê, vamos falar abertamente, né, Grace, o que a gente vê aí de propagandas na internet prometendo emagreça 10 quilos em uma semana,
Pelo amor de Deus, né? Vamos E se aí respeitar, né? as pessoas se iludem com isso, né? E as pessoas entram nisso porque elas estão baseadas nessa ilusão, né? Que é alimentada por esse tipo de trabalho, que eu vou ser muito clara aqui, me desculpe se alguém, né, se sentir ofendido, mas que para mim só visa ganhar dinheiro fácil. Para mim é isso. Porque tu prometer emagrecer 10 quilos uma pessoa em uma semana, talvez assim, alguém que esteja, sei lá, com um peso muito acima e que vai, de repente, perder líquido em uma semana, ok. Mas não venha me prometer para grande público, né, para massa, que as pessoas vão emagrecer todas 10 quilos em uma semana, né? Então, e aí isso alimenta essa ilusão que as pessoas vão formando, né, do corpo perfeito, né, da mágica, da pílula mágica, né? Entra entra numa maquininha, tem até esses dias eu vi, tem várias, já vi várias vezes na internet, né? Tem uma imagem até as pessoas entrando gordinhas numa maquininha e sai magrinha, né? Não sei se você já Sim. viu. Não. Tem uma. E é ilusão, né? Emagreça dormindo, essas coisas assim, né? É. O Mas enfim, batom, né? lembra que teve no passado o tal do batom emagrecedor lá, só que era. Batom emagrecedor não vi, esse eu não vi. Uhum, Tem até isso. Jesus. uhum. Eu acho, na verdade, eu acho uma pena, porque tu sabe, né? E eu passei muitos anos da minha vida, por isso eu falo de boca cheia e com propriedade. Eu passei muitos anos da minha vida com essa ilusão, né? Eu levei 25 anos da minha vida tomando anfetamina, pílulas mágicas, dietas malucas, né? Entrando nessas coisas que não me levaram a absolutamente nada. Ou melhor, me levaram. Eu perdi tempo na minha vida, né? Tempo precioso que a gente perde. Eu perdi saúde, né? Infelizmente, mas na época era o que tinha. Muitas coisas se fazia na época porque era o que tinha. Tipo, tomar remédio para emagrecer. Tu ia no médico, o médico te receitava remédio para emagrecer, né? Mas hoje em dia, com toda a informação, né, eu acho que tem muito mais, às vezes, até não é nem tanto a informação, tem muito mais a ver com o projeto de vida das pessoas, sabe? Uhum. Optar por isso, do que pela informação. Porque a informação muitas vezes se tem, só que a É. pessoa tem um outro projeto de vida, não faz parte do projeto de vida dela ser quem ela é, por exemplo. Gostar de ser quem ela é. Não faz parte do projeto de vida da pessoa, né? Se cuidar, cuidar da sua saúde, dos seus hábitos alimentares, fazer atividade física. Não é esse o projeto de vida dela, Uhum. né? E eu acho essencial que para o emagrecimento, e aí quando a gente fala aqui, né, Grace, é o emagrecimento não para ir naquela festa no fim de semana, não para. É um emagrecimento sustentável, emagrecimento duradouro, né? Para isso, tem que ter um projeto de vida nesse sentido, tem que ter paciência, que é uma virtude a se desenvolver, Uhum. né? Paciência. E a autocompaixão, que eu acho que é algo que cada vez mais está se falando. A própria, o mindfulness trabalha muito com a questão da compaixão, né? E deixa eu só desativar aqui o negócio. Que não é a autocomiseração, as pessoas muitas vezes confundem, né? Autocompaixão, pobrezinha de mim, né? Eu sou vítima da situação, coitada, né? Não é o coitadismo, não é o vitimismo. A autocompaixão é nada mais do que tu reconhecer que tu é um ser humano, que tu erra, que tu tem falhas, sabe?
jogar o chicotinho fora, né? Aquela coisa assim, errei. Que no emagrecimento é impressionante, né? As pessoas. Eu fiz muito isso e vi muito isso nos meus grupos. Eu tinha me proposto a não comer a sobremesa hoje no restaurante. Aí eu não aguentei, comi a sobremesa. Agora já que eu comi, fiz errado mesmo, Não azar, consigo vou, mesmo. Ai, ó, chicote, schlecht, ai. schlecht, schlecht. Eu não consigo, eu sou um fracasso mesmo. E aí, muitas vezes, pode até não ser naquele dia, mas isso somado, esse perfeccionismo exagerado, né, uma coisa assim, Negatividade, né? Pessoa ser negativa com ela mesma. com ela mesma, né? E isso vai gerando, né, isso vai se acumulando, às vezes a pessoa nem se dá conta. Daqui a um pouco desiste mesmo, porque ela começa realmente a acreditar, né? Esse negócio aí não dá certo para mim, não vou fazer. Larguei tudo. E às vezes nem pensa, só larga, Uhum. né? É a desistência. Então, a autocompaixão tem a ver com isso, tem a ver com aceitar os erros e recomeçar. E de novo, e de novo, e de novo. Porque errar, a gente sempre vai errar, vai ter recaídas, né? Mas assim, comi a sobremesa agora, beleza. Ok, não era para comer? Não, eu tinha me proposto a não comer. Mas o que eu posso fazer então? Eu já vou retomar agora, na próxima refeição, eu já vou retomar tudo de novo, né? E o que eu posso usar na manhã, lá no meu almoço, que eu não quero, então, comer a sobremesa todos os dias, para me ajudar a atingir o meu objetivo, né? É pensar, é reavaliar, ser aberta, né? À experiência, poder pensar em mudar, né? O que eu posso fazer de diferente? Então, assim, jogar o chicotinho fora. Uhum. E a gente já está se aproximando mais do final, né? Então, se a gente tivesse que dar algumas dicas assim para as pessoas, né? A gente sempre gosta de terminar dando algumas dicas assim práticas, Uhum. né? Então eu acho que A gente espera que vocês também coloquem em prática essas dicas, né? é, é, porque só ouvir a live da Ana Pfister e da Grace Filman não emagrece. Não, a gente tem Sinto que colocar dizer, em é, ação. que só ouvir a live não emagrece. É. Tinham pessoas que iam nos meus grupos lá que achavam que só indo no grupo já emagrecia. Né? Durante a semana não precisava fazer nada. Era só ir no grupo. Não. E não Né? adianta a gente ter a informação e também não colocar em prática, não colocar em prática, não colocar em prática, né? Colocar em É, ação. E insistir. Errei agora, comi o chocolate, mas amanhã eu vou retomar, vou seguir com o meu plano, né? exatamente. Né? Sempre retomar. Se é uma coisa que eu aprendi nesse tempo, né? Onde eu comecei então a fazer algumas mudanças na minha vida, foi recomeçar. Sempre recomeçar. Né? E até hoje em dia, eu sempre recomeço. E não é aquela coisa, vou recomeçar lá na segunda-feira, no Dia Internacional do Começo de Dieta. Uhum. Né? É recomeçar na próxima refeição. Começar daqui a pouco. Isso agora. Hoje eu tinha me proposto a começar a caminhar, não fui, me deu preguiça. O que eu posso fazer amanhã para me ajudar nesse sentido? Né? Então, assim, coisas que eu acho que são importantes, né, Grace, que a gente já falou em outras lives. O que eu posso usar para aliviar as minhas tensões e para me dar prazer, além da comida? Às vezes, quando a gente pede para as pessoas fazerem uma relação dos seus prazeres, das coisas que gostam, não vem nada. Né? Porque é como se o prazer tivesse só na comida. Isso
eu aceito da minha mãe, que tem Alzheimer, com 87 anos. Hum. Né? Agora, das pessoas, não aceito mais. Então, colocar em prática. O que eu posso aliviar as minhas tensões? Eu posso ler, eu vou meditar, né? Eu vou fazer tricô, eu vou fazer crochê, eu vou mexer no jardim, vou escrever, vou fazer aula de pintura, idiomas, sabe? Descansar a cabeça. E essa a prática até que a gente estava falando, né, da autocompaixão, que é muito usado isso na questão do mindfulness, que Uhum. é justamente tentar estar com a atenção plena, aquilo que tu falou na nossa live, né, na última live. Comer com Uhum. atenção plena. Porque geralmente a gente está ou pensando no futuro ou no passado, mas não está no momento presente, né? E aí a nossa cabeça não descansa. Então, quem puder e quem, né, gostar, meditar é uma coisa interessante para descansar a cabeça. Andar de bicicleta, ouvir música, fazer exercícios de respiração, né? Respirar fundo, fazer um exercício assim, sentar na cadeira e sentir os pés no chão, né? Pés no chão, bumbum na cadeira, né? Sentir que está presente ali naquele momento. Né? E isso fora a comida. Se cuidar, né? O próprio cuidado psicológico, assim. Tem coisas tão simples que fazem com que a gente descanse a cabeça, alivie as tensões. Eu, por exemplo, para mim, uma coisa que me alivia muito a tensão é escovar minha cadela. Adoro. É o meu Uhum. momento, assim, né? Tu troca carinho, né? Então, escovar o teu pet, brincar com o teu cachorro, com o teu gato, sabe? Nem que seja por alguns momentos, fazer esse alívio de tensão, se conectar com as pessoas também. Liga para uma amiga. Hoje em dia tem tantas formas de conexão, né? De verdade, assim, falar pelo WhatsApp, fazer chamada de vídeo com amigo, com familiar, liga para as pessoas, né? Não usar a rede social só para colocar, ver bobagem, que às vezes até a gente usa mesmo, né? Eu até ia dizer, assistir vídeos, né? Às vezes se usa até para relaxar mesmo, ficar ali vendo bobagem, né? Não vou dizer sem pensar em nada, porque não existe. Quando tu está ali, igual tu está pensando em algumas coisas. Mas assim, tentar esse relaxamento e o cuidado espiritual, né? Que a gente geralmente não fala, mas que, claro, vai depender muito dos valores de cada um, mas assim, quem tem a sua religião, orar, rezar, fazer um trabalho voluntário, colocar em prática um trabalho voluntário de ajudar as outras pessoas, né? Ou seja lá qual for o trabalho voluntário, a própria contemplação da natureza também, sabe? Esses dias eu moro em casa e aí no final de semana eu sentei, eu e meu marido, eu comecei a olhar para cima, fazia muito tempo que eu não olhava para o céu. Às vezes a gente Ah, não se dá conta de que a gente não olha para cima, né? E o ser humano é o único ser na face da Terra que tem a possibilidade de olhar para cima também, né? De contemplar as uhum. estrelas, né? Então, olhar para cima e eu fiquei olhando as andorinhas. Uhum. Eu Ver desenho adoro. nas nuvens. Eu fazia Aham, isso. exato. Ver desenho nas nuvens, sabe? Eu fiquei olhando as andorinhas planando. E aí eu e meu marido começamos a conversar sobre as andorinhas. Depois a gente Uhum. acabou indo para o Google para saber onde é que as andorinhas dormiam, porque a gente ficou ali Uhum. fazendo conjecturas sobre a vida das andorinhas, sabe? E é muito legal isso, porque são momentos de relaxamento, né?
Uma coisa E, diferente também para a gente fazer. e coisas simples, né, Grace? Uhum. Coisas tão simples e que o ser humano está perdendo essa conexão com coisas simples da sua vida. Claro, a tecnologia é maravilhosa, se não fosse a tecnologia a gente não estava aqui conversando, né? É tudo de bom a gente poder fazer chamada de vídeo durante a pandemia. Imagina lá na outra pandemia, onde as pessoas não tinham como se comunicar, né? Então é maravilhoso a tecnologia. Eu adoro. Mas tem coisas muito simples e que não precisa de tecnologia para a gente praticar e que vão nos trazer bem-estar psicológico. Uhum. E que são coisas que a gente pode conectar na nossa vida e que vão nos aliviar de tensões e nos auxiliar para diminuir a ansiedade que nos faz comer, E, né? consequentemente, vai emagrecer. E se sentir Exatamente, melhor. exatamente, né? É. Então, para mim, faz tanto sentido, né? E eu tenho certeza que para ti também faz, né? E para a maioria das pessoas, não sei, parece que não faz muito sentido, né? Mas tem algumas Talvez não pessoas que que não faz faça sentido. sentido. Talvez não que não faça sentido, mas talvez a pessoa ainda não percebeu isso, né? Ainda não foi atrás, ainda não percebeu que isso é importante também, ter esse bem-estar psicológico, ir atrás de se sentir melhor, né? E que isso vai ter a ver com emagrecimento, né? Então, Também com assim, tudo, né? resumindo, Com o bem-estar bem-estar do ser. psicológico é autocuidado e autocuidado pode reverter em emagrecimento, né? Então, aprender a valorizar as tuas necessidades, tanto quanto as dos outros, né? Aprender a dizer não também, quando os pedidos dos outros vão atrapalhar os compromissos que eu estabeleci comigo mesmo. Porque eu vejo isso muitíssimo, principalmente nas mulheres, né? Uhum. Ah, hoje eu vou, amanhã eu vou começar a caminhar. Aí vem o marido, vem o filho. Ah, eu queria tal coisa. Ah, tu faz isso pra mim. Uhum. Tá, foi minha caminhada. E aí a pessoa não se impõe, que é o que a gente estava falando antes, ela não se Que é impõe, o que ela a não gente... tá ali. Na verdade, ela talvez nem tenha falado para a família ali que ela queria mudar, que ela quer se Exatamente. fazer, né, ter uma alimentação mais saudável, ter um bem-estar, né? Talvez ela não tenha falado isso para a pessoa, para a família ali, e aí a pessoa não se dá conta, não ajuda, não. Mas é importante a pessoa falar também para outra pessoa que ela Exatamente. quer, quer se sentir melhor, se ela fizer de tal maneira, pedir a colaboração para a família também, né? Uhum. Ah, alinhar expectativas, né? Exatamente. Tu vê como tudo tem a ver com o que a gente estava falando das características lá do bem-estar psicológico, né? Se Uhum. conectar com as pessoas, poder exercer essa coisa de tu dizer, colocar as tuas opiniões, né? Também, mesmo que sejam contrárias às dos outros, mas falar daquilo te impor, né? E eu vejo isso e muitas vezes as pessoas fazem isso e depois se sentem muito culpadas, porque está muito associado culturalmente à questão do egoísmo, né? Então, assim, eu pensar em mim em primeiro lugar, eu vou estar sendo egoísta. E aí, só para encerrar a minha fala, eu queria encerrar dizendo assim: eu usava isso nas minhas reuniões, existe que a gente chama de, não sei se é lei do avião ou regra do avião. Acho que eu não sei se eu já te falei isso também. Quando a gente vai viajar e a comissária de bordo vai lá ensinar, né, quais são as regrinhas, aquelas de cuidado dentro do avião, elas sempre dizem, em caso de despressurização ou de acidente, enfim, caem as máscaras, né? Uhum. Qual é a máscara? Em quem que tu vai colocar primeiro a máscara? Em ti ou em quem está do lado? Muita gente responde que é primeiro em quem está do lado. Mas a comissária de bordo é muito clara. Primeiro coloque a máscara em você.
e depois em quem está com você. Por quê? Porque se eu não me cuidar, se eu morrer, eu não tenho como cuidar dos outros. É óbvio. Exatamente, se eu não estou bem comigo, se eu não, né, não me sinto bem, não me sinto bonita, não me sinto saudável, como que eu vou cuidar dali, falando ali das mães que a gente tá falando, como que eu vou cuidar do meu filho, É, é, né? é, Então, exatamente. E às vezes cuida e cuida com muito amor, mas com uhum, certeza é uma coisa que também é muito tabu, não se fala, muitas vezes com muita raiva. no Porque fundo, gostaria de estar cuidando de si, pelo menos em alguns momentos, e está abrindo mão de tudo. uhum. Ok, E abrir muitas mão de vezes, algumas coisas, mas não de tudo, né? e muitas vezes talvez essa criança, no fundo, perceba isso também, daí depois também acaba se frustrando, né? E Mas aí acaba enfim, lá eu no acho consultório de psicologia depois. ou até pior depois que tem que Ou tomar até remédio, pior. né? Que daí É. vai pegar no extremo. Mas enfim, eu vou encerrar então. Então agora eu acho que ainda é uma época perfeita, né? Começo de ano, uma época perfeita para a gente reagir diante das dificuldades que a gente teve, que a gente pode ter tido no ano passado, né? E olhar para dentro de nós, buscar uma conexão com a gente mesmo, né? E pensar também no porquê a gente está fazendo tal coisa. Por que que eu quero emagrecer? Né, ter um porquê, ter um motivo forte para ir atrás desse emagrecimento, para a gente se sentir melhor, né? Não é simplesmente, quero emagrecer, tá? Mas por quê? É importante você ter uma motivação para você Uhum. chegar lá no teu objetivo, né? E aí, com isso também pensar no teu bem-estar psicológico. Você quer estar bem, você quer se sentir bem, você quer se sentir feliz, você quer ah, sei lá, brincar com o filho, você quer ser saudável, e aí isso tudo, tendo tudo isso, você vai emagrecer. Então você tem que estar bem, você tem que saber o que que você quer para ter a consequência ali do emagrecimento. Exatamente. E saber que tudo na vida tem um preço. Só que o preço que a gente paga cuidando da gente, né, é um. O preço que tu vai pagar depois, se tu não te cuidar, aquela velha história, né? Quem não tem tempo para cuidar da saúde, depois vai ter que arranjar para cuidar da doença. Então, o É. preço que se paga é muito alto. Eu acho que é muito alto. Né? Então, se a gente pode cuidar e prevenir, melhor. E ainda emagrecer, tudo de bom, né? Uhum. Então, assim, é bem isso que tu falou, né? E uma outra coisa que eu acho muito, uma frase também que eu gosto muito é: quem tem um porquê de verdade forte consegue enfrentar quase todos os como. Uhum. Tá? Então, ter um propósito, ter um porquê e seguir em frente, tomar atitudes e fazer o que é necessário. Era isso. Por hoje, era só, pessoal. Para quem está entrando aí Agradeço no pela final, né? companhia, É, agradeço pela companhia de também todos. agradeço. Foi ótimo o nosso papo, Grace. Estava bem bom. Estava bem proveitoso. Espero que todos Aham. tenham gostado. É, acho que sim. Estamos aqui. Então tá. Até a semana que vem, na nossa próxima live, certo? Um bom Semana final que de vem a gente semana para todo divulga daí. mundo. É? Semana que vem a gente vai divulgar os assuntos, né? Isso. Vamos ter live praticamente todas as semanas, né? Até março. Uhum. Então tá, uma ótima noite para todos, um bom final de semana e descansem bem e até semana que vem. Isso mesmo, façam higiene mental, final de semana, descansem, descansem a cabeça também, muito Como importante, né? salada. Comam salada, experimentem coisas novas, diferentes. Tá? Certo, gente? Então, grande beijo para todo mundo e até a próxima. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.